Oi meninas, tudo bom? Estamos começando mais um podcast Por Trás dos Cílios e hoje é uma convidada muito especial que eu tenho um carinho enorme. Eu fiquei muito feliz dela ter aceitado vir aqui. Ela já tem 11 anos na área dos cílios, é muito tempo. Ela é de Piracicaba, tem seu próprio estúdio. Ela foi criadora do método de harmonização e correção do olhar, que é maravilhoso, né? Já venceu 3 campeonatos, inclusive um era presencial, com mais de 30 participantes e jurados internacionais. Gente, ela é uma máquina, né, dos cílios, pelo amor de Deus. Bom, acho que vocês já sabem quem é, né? Mas ela é a Rafaela Morales. Ai, amor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, tá? Tô muito feliz por estar aqui. E parabenizar você pelo seu crescimento. Eu lembro da última vez que a gente se encontrou. Foi em 2020, né? Foi pra... Eu queria Você participou de um campeonato. Isso, que eu ganhei em segundo. Olha! Foi lá, mas foi online e foi na Itália. Que porque legal! Eu queria internacional. Que Aí eu legal. ganhei em segundo, veio certificado, tudo certinho. Eu fiquei Que muito incrível. feliz. Mas assim, você me ajudou, né? Claro. Fiquei muito feliz. Muito obrigada por aquele momento. Eu que agradeço por ter me escolhido, por ter me chamado. Tô muito feliz por estar aqui, de verdade. E eu te admiro muito, porque esse método que você criou de harmonização, tudo... Juro, eu sempre aplico, mas não fica igual ao seu, juro por Deus. Assim, é maravilhoso. Então, parabéns, viu? Obrigada. Como e quando você começou na área da beleza, Rafa? Eu comecei já direto nos cílios, foi em 2012. E o meu começo, como todas as coisas que deram muito certo na minha vida, foi tudo muito natural. Tá. Eu percebo que às vezes as pessoas elas se forçam a inserir em determinada coisa. Pra mim sempre foi tudo muito natural e os cílios foi uma delas. Então os cílios começou porque na época a minha mãe fazia um tratamento no Hospital das Clínicas em São Paulo. E às vezes ficava muito tempo até ela retornar pra Piracicaba, então ela fazia cílios com uma pessoa lá. Tá. Você lembra o nome dela? Provavelmente não, né? Faz muito tempo. E o tempo que ela ficou fazendo cílios com essa profissional, ela ficava com a autoestima impecável. As mesmas coisas que os cílios proporcionam hoje, porém com técnicas diferentes. Sim. E quando o tratamento acabou, e ela não podia retornar para São Paulo, na época em Piracicaba não tinha ninguém que fazia cílios. Tinha uma pessoa que trabalhava com tufinho também, porque na época era o tufo, mas o acabamento já era um pouco mais grosseiro. Tá. E na época, eu sempre gostei de trabalhar com coisa manual. Então eu já gostava de desenhar, eu fazia boneca de pano, eu gostava desse tipo de coisa. Sim. E aí a minha mãe falou, e se eu trouxesse o material, eu compro o material dela e você tenta colocar em mim, pra eu não ficar sem os cílios. Sim. E aí eu comecei a colocar na minha mãe. Sim. Só que assim, totalmente despretensioso. Sim. Nada Só pra- imaginando. E então as amigas dela viam. E eu comecei a postar foto no Facebook. Que olha os cílios que eu fiz hoje, olha que lindo, minha mãe, boneca maravilhosa. E as pessoas começaram a pedir. Na época eu fazia técnico de nutrição. Então as minhas amigas, pensa, técnico de nutrição, a minha sala Só era mulher. 99% mulher, acho que tinha 1 ou 2 homens. E até as professoras começaram a pedir. Gente! E aí eu fazia no refeitório Nossa, fazia lá! do técnico. Não acredito. A minha primeira cliente foi a Isabela Augusti. Se ela estiver assistindo, um beijo, Isa. E era tão, assim, totalmente sem noção do que iria se tornar aquilo e do que eu estava fazendo até de fato. E pra você ter uma noção, a manutenção, eu pedia pra elas guardarem os cílios que caíam. Então elas enrolavam num papel toalha. Gente, igual as clientes que trazem, assim. Elas enrolavam num papel toalha e trazia pra colar. Então, assim, toda semana acabava colando os fiozinhos que caíam. E já era com a cola de extensão mesmo? Não, era uma cola que... Pode falar nome? Pode. Era uma cola que chamava Ardell, né? Vendia... Era um tubinho preto, assim, vendia. Só que... Devia ser de látex, né? Era cola, assim... Ela era preta, mas ela era de cílios inteiriço. Sim. Então, coisa de 4, 5 dias, já começava a cair. Aí elas traziam e eu colava de volta. Aí a manutenção era R$15. Ah, entendi. Era nesse estilo, algo baseado nisso. Só que, na época, eu trabalhava... Eu tinha manhã livre.
À tarde eu trabalhava numa escola infantil, eu era auxiliar, e à noite eu fazia o técnico. Sim. Só que o boca a boca, ele é muito forte até hoje. Não sei como que é aqui. Sim, Mas em Piracicaba sempre foi muito forte sim, boca a boca. Sim, aqui também. Acho que em qualquer lugar, Sim. né? E eu acho que as pessoas, elas subestimam o poder do boca a boca. Sim. Foca muito só no online. Sim. E na época, esse boca a boca, uma ia passando pra outra. Ai, tem uma menina lá na minha escola que aplica cílios, manda mensagem pra ela. Quando eu vi, as pessoas estavam me procurando. E eu falava, não, eu não trabalho com isso, eu faço pra algumas amigas. Uhum. Só que aí a minha mãe falou, mas por que não? Tem gente pedindo, a gente arruma aqui em casa, na sala, coloca uma cadeira, ajeita o sofá e você pode começar a atender essas pessoas aqui. Sim, claro. Só que entrou a primeira questão, porque eu queria que os cílios durassem. Uhum. Aí eu comecei a misturar cola de isopor. Ai, meu Deus. Nessa cola. Nossa, pecado. A gente ri hoje porque, claro, na época, pensa, 11 anos Nem atrás, existia, amiga, né? não tinha informação, né? Eu não sabia o que eu tava fazendo. sim. É diferente uma pessoa fazer isso hoje. Não façam isso hoje. Pelo amor de Não Deus. precisa, existem colas maravilhosas no mercado. E eu misturava com cola de isopor. Gente. E aí a primeira vez, porque além de tudo, eu falo, a minha mãe, coitada, eu olho pra cá, tá? Porque minha mãe tá aqui do lado. Ela desenvolveu uma baita alergia de tanto ficar fazendo teste de tudo quanto é coisa nela. Sério? Não acredito. Foi. Coitada. E aí a primeira vez que eu fui testar essa invenção, Sim. eu não sabia, porque até então eu não colocava fita embaixo. Ah, não tinha nada. Não, Grudava quando eu embaixo? ia colocar com essa Ardell, eu pedia pra pessoa só ficar olhando pra baixo. Ah, ficava aberto. Ficava aberto. Ela sentava na cadeira, aí ela ficava olhando pra baixo, eu ia colocando Sim. pela lateral da pessoa. Sim. Mas colocava em cima ou embaixo? Eu colocava em cima, na Tem raiz gente que dos coloca cílios por baixo, mesmo. né? Não, eu já colocava assim por cima na raiz dos cílios. E aí, quando eu fui trabalhar com essa mistura, Sim. eu pedi pra pessoa fechar o olho porque ardia, né? Obviamente. Aí, não coloquei proteção embaixo. Grudou tudo. Ah. Pode abrir. E aí, que Não que abria. Gente, amiga. Aí, o profissionalismo, né? É normal, tá tudo bem, acontece. Sempre. É porque lacrimejou um pouco. E pensa, amiga, Daí, que tem você removedor, fez? não tinha Cortou? removedor. Não, primeiro de tudo. Ai, gente, não me cancelem, tá? Eu sou uma Imagina. ótima profissional, né, Sim, Tati? você Hoje. perfeito, imagina. Todo mundo tem uma história dessa, né? Não tem jeito. Aí eu peguei cotonete com acetona Meu Deus. e molhava Tá assim piorando. pra ver se soltava. E nada. Aí ficava tudo branco. Não soltava. Não. Sabe o que soltou? Coca-Cola, né, mãe? Você tentou Coca-Cola? Coca, tô eu chocada. embebedei algodão com coca. Ela ficou fazendo compressa. Bom, realmente deve Soltou. ser bem forte Coca-Cola. Soltou cola de isopor. Foi. Gente, e Só que o engraçado, de certa forma, é que a pessoa passar por um negócio desse, normalmente ela vai querer eu ia desistir, falar, você né? não desistiu? Não, pra Eu mim achei realmente foi só um Um empecilho, incidente. sim. Foi um aprendizado. Ah, então eu preciso proteger embaixo. Você sabe? aprendeu raiz, igual a gente aprendia da forma raiz, né? É, não tinha Não tinha curso, né? informação, Não não tinha tinha curso, informação. nada. E eu lembro que depois, 2 anos depois que eu já estava trabalhando com isso, eu consegui traduzir um arquivo, assim. Mas era uma informação que tinha. Sim. Não, Eu também, eu existia lembro nenhum. que eu procurei muito curso de volume russo, porque eu já vi as gringas fazendo na internet, mas eu não tinha. Não tinha Sim. aqui, não tinha material, não Sim. tinha nada. Era basicamente isso. Mas aí você viu como uma profissão, então e começou a investir nisso. Foi. E foi de forma, igual eu mencionei no início, foi tudo muito natural. Porque em nenhum momento depois eu quero até trazer sobre isso, mas em nenhum momento eu tinha clareza de onde isso podia me levar, sabe? Na época eu tinha 15 anos. Nossa, era bem novinha. Então eu queria, assim, fazer um dinheirinho pra comprar a blusinha. Sim, sim. E de final de semana comer um lanche, entende? Entendi. Não era uma coisa Não assim, era tipo, nossa, eu vou viver trabalhar. disso. Talvez pagar uma faculdade pra mim, né? Sim. Então, na época eu queria ou cursar nutrição ou psicologia. Ai, Eu falava, que legal. vou pagar minha faculdade, vai Sim. ser um a mais. Sim. Só que eu me apaixonei pelo ambiente de salão. Uhum. Pensa, eu, 15 anos,
Não tinha uma pretensão. Ficava ali o dia todo, fofocando. Era o que eu fazia. Eu adorava aquele ambiente. Estava em casa, fazia meus horários. Então, na época... Mas aí você estava trabalhando na sua casa. Era na casa da minha mãe. Sim. Na sala da casa da minha mãe. Tá. E onde é o estúdio até hoje. Sim. Só que a lá. gente foi... só que a gente desmembrou, foi reformando, desmembrou o espaço. Então, assim, é irreconhecível. Entendi. Mas é no mesmo ambiente, Sim, basicamente. sim. Mesmo na época, cobrando 40, 50 reais, eu me pegava num sábado com 400, 500 reais na mão em um dia de trabalho. Aham. Minhas amigas não faziam isso. Entendi. Em todas as outras áreas que eu trabalhei, porque até então eu tinha trabalhado de telemarketing, eu tinha trabalhado de garçonete em buffet. Não ganhava isso, eu virava madrugada no buffet pra ganhar 70 reais. Eu já trabalhei em buffet e eu ganhava 20 reais. Exato. Mas é que faz muitos anos. Então, de repente, você vê, um sábado de trabalho, eu atendia lá 10 clientes. Era exaustivo? Era exaustivo, mas eu pegava esse dinheiro e falava, meu, eu tô rica. Sim. Era essa a sensação. Eu queria fazer igual a Nazaré, sabe? Jogar dinheiro pra cima. Eu tô muito rica, pra mim era muito dinheiro. Sim. Então... Mas a beleza tem isso, né? É uma área que se você souber investir, é muito trabalhar, abundante. Isso, ela traz isso. O que atrapalha, que foi até o meu caso no decorrer do processo, foi a minha desorganização inicial, a minha falta de pretensão. Tudo que eu ganhava era meu. Sim. Então não tinha essa visão que prolabore. Que é isso, sabe? Não. Da questão financeira não. mesmo. Mas tem pessoas que são boas na área, ganham muito bem, mas ainda não têm essa visão. Né? Exato. Porque é um aprendizado. E eu acredito que as pessoas falam das questões de dificuldade do empreendedorismo, né? Porque empreender é difícil na questão de colaborador. Empreender é difícil porque tem que contratar organização. Na minha opinião, e é o que eu vivi na minha vida, o empreendedorismo, ele só foi difícil por minha causa mesmo. O meu comodismo, a minha arrogância, às vezes, de achar que não precisava de ajuda, a minha preguiça, a minha falta de organização, sabe? E tudo isso acabava influenciando nas coisas à minha volta. Sim. Então, tem gente que fala assim, porque eu não quero ter um funcionário, eu não quero delegar o meu Instagram, porque ninguém faz como eu. Por exemplo, na verdade, não é uma questão de delegar a dificuldade. A dificuldade está em eu lidar com isso. Sim. Eu explicar da melhor forma, Sim. eu treinar, eu entender que as pessoas podem fazer tão bem quanto eu. Só um parênteses, eu já tive uma pessoa que cuidava do meu Instagram e eu falava isso, nunca vai ser igual eu. Só que eu não passava o que eu queria. Sim. E quando ela me dava pra verificar, eu não tinha tempo. Aí eu falava, pode ser assim mesmo. E aí ela que não é boa, né? Então, pra mim, a dificuldade do empreendedorismo, ela não tá no outro. Ela tá nas minhas questões mesmo, Sim. sabe? Então, eu acredito que por isso que é desafiador. Porque a gente não gosta de olhar pras nossas dificuldades, as nossas sombras. Sim. Olhar pra Rafaela e falar, você tá sendo acomodada, você tá sendo arrogante, você não tá aceitando ajuda, você tá sendo orgulhosa. Então, olhar para essas questões. Mas existe um parênteses, né? Porque se o problema sou eu, a solução também pode ser eu. E que bom que existe isso. É verdade, nossa amiga, realmente. Mas então, daí como que foi? Quando você começou realmente a ver que esse era o caminho, que você queria continuar? Ou quando começou a profissionalizar mesmo, assim? A profissionalizar foi em 2015, mais ou menos. Porque você começou sem curso, né? Comecei sem curso. E, aliás, eu achava um máximo falar... eu sou autodidata. Eu achava super chique eu falar isso. Olá, nossa. Técnica exclusiva, criada e desenvolvida. E eu fazia um barulhão naquele Facebook. Sim. Nossa, me achava, assim, o melhor tufo do mundo, sabe? Nossa, gente. A autoestima ajudou muito também na questão de cliente. Sim. É que tem que ter, mas também não pode virar arrogância, né? Exato. Porque, assim, no meu caso, por exemplo... cliente falava que tinha danificado os cílios dela. O que acontecia? Porque é tu? Eu não aceitava. Você falava não. Não danificou. Ela que arrancou. Ela que fez alguma coisa. Eu danificar?
Não. Entendi. Só que chega uma hora que é inadmissível, né? Você começa a perder clientes. A técnica que eu fazia era errada. Sim. Por mais que eu desse o meu melhor ali, eu queria entregar um bom atendimento. Na minha visão da época, eu entregava um bom trabalho. Só que tem coisas que são indiscutíveis. Sim. O cliente está mostrando que não é. Sim. A gente tem que saber ter a humildade também, né? Exato. De entender. Exato. Eu não acredito que você era tufeira, amiga. Nossa, tufeira. Das que defendem. Não, e a questão de atendimento, que é o que eu prego muito hoje, né? A sensibilidade com a cliente, você honrar de fato a cliente que está na sua maca. Mas para você ter uma noção, no começo, eu cheguei a atender cliente de biquíni. Hã? Como assim? É, porque tava tomando sol no quintal. Eu tô chocada agora. Biquíni e chinelão. Você quer falar chinelo? Porque tava tomando sol no quintal, sabe? Pegava cliente. Ai, a fulana tá aí, só colocava uma tanga por cima e ia atender. Gente. E eu achava normal. Ai, tava ótimo. Normal, tava arrasando. Mas mesmo assim tá aí hoje, né? Então... Tá vendo? Não tem problema ter É o feito processo. errado. Tá tudo bem você ter feito errado. Um dia você pode até estar rindo disso. Mas é você visualizar o que você tá fazendo de errado, buscar corrigir. Sim. O problema é que tem gente que erra, sabe que erra e não continua. faz nada. Sim. Então, na minha história, eu errei em muita coisa, Sim. mas tô errando nisso, vamos melhorar isso, eu quero corrigir isso, não é isso que eu quero pra mim, né? E aí você vai desenvolvendo a sua história, né, de acertos. Então, não foi difícil o seu início, pelo que você tá falando, porque foi tudo muito natural. Seus primeiros clientes também. Mas como que foi a transição, então, do tufo pra extensão que a gente conhece, né? Ou pelo menos uma extensão um pouco mais saudável, assim, pro fio. Eu tinha uma cliente que usava tufo e eu não lembro como ela teve acesso a essa informação, não sei se apareceu alguma coisa pra ela no Facebook e apareceu um curso de extensão de cílios fio a fio pra ela. Antes disso, eu tinha feito um curso numa cidade próxima de fio a fio, só que ensinava a separar no palito. Não sei se você já viu. Já vi. Usava o palito de unha. Já vi. E ficava aqueles cílios bem perna de barata. Sim, sim. Aí eu nem Não gostou. fui pra frente. É porque o tufo dava um volume, né? E aí ela mostrou uma foto maravilhosa, que era o do fio a fio clássico mesmo, feito certinho. Falou, não, você tem que fazer esse curso, Rafa. Olha do só, palito. você tem que se desenvolver nisso, você tem que investir nisso. Porque o tufo danifica os cílios, enfim. A cliente me explicando A isso. cliente te dando uma aula. Essa conversa foi em fevereiro de 2016. Eu fui fazer o curso em outubro. Aí fui lá, fiz o curso. Cheguei no curso me achando, porque eu já fazia cílios, Porque entendeu? você era tufeira. Me Já tenho respeita. cliente, eu sou referência, cara. Na minha cidade, Na minha cidade. eu sou a melhor. Aí eu cheguei assim, vou tirar isso aqui de letra. Sim. Primeiro treino da esponja. Saiu nada. Gente. Porque eu tinha muito vício, tá? Né? Então, você dá curso também, né? Dou. Sabe quando vem aluna com Sim, vício? com vício. É Mais difícil de tirar. ensinar. E às vezes, mesmo no curso individual, você tá olhando ali o vício da aluna. Imagina, na época o curso tinha 13, 20 meninas na turma. Meu Deus. Não tem como a professora ficar do lado vendo. Sim. Então, eu já tinha os vícios, eu saí com mais vícios ainda. E o curso, na época, pra época, ele foi bom. Só que eram essas questões dos vícios. Sim. E quando eu retornei com a técnica, eu já voltei com a bagagem entendendo o porquê que o tufo danificava. Até então eu não sabia explicar. Sim, mas no curso você aprendeu. Isso, a questão das fases de crescimento, né? Sim. Foi o primeiro acesso. Então eu comecei a me sentir mal pelo que eu fazia. Foi a primeira vez que eu comecei a me sentir mal. Ah, entendi. Sabe? Realmente olhar pro meu trabalho e falei, o que eu tô fazendo não é legal. Não sinto orgulho disso. Sim. Então, ou eu dou certo com essa outra técnica, mas com o tufo eu não quero mais trabalhar. Só que na época, tá, eu tinha uma cartela grande de clientes. Entendi. Eu cheguei a trabalhar, pra você ter uma noção,
até 2 horas da manhã. Eu tinha Nossa. muitas clientes, final de ano Mesmo sendo principalmente, tufo. mesmo sendo tufo. Então, abrir mão disso, porque a hora que eu trouxe o fio a fio, eu cobrava R$120 dele, eu comecei a cobrar. Então, é uma técnica que demorava o dobro. triplo, Nossa, porque que- o tufo eu fazia em 40 minutos, 1 hora. No começo do fio a fio, demorava 3 horas. Sim, Então, demorava o triplo. Custava o dobro. sim. E o resultado ficava delicadinho, vamos Sim. dizer assim. Porque era aquele fio cônico 0,15. Sim. Ficava bem delicadinho. Elas não queriam fazer. É, porque quem procurava tufo queria Ela queria o volume. tufo. E um erro que eu cometia na época é porque a pessoa ligava e falava assim: ai, faz cílios em tufo? Aí eu falava: não faço mais tufo. Ao invés de eu explicar: não faço mais tufo, mas é porque agora. Não, eu só Sim. falava: não faço mais. E aí eu achava que não tinha procura. Mas não é que Entendi. não tinha procura. Você não sabia Eu que não explicar. fazia gerar um desejo. Sim. Então, eu tive que tomar uma decisão, porque ou eu cortava de vez com o tufo, não faço mais, agora só Sim. faço fio a fio, Aham. porque senão as pessoas nunca iam sair Não de iam tufo. sair. Aí Mas aí que teve veio, coragem. foi, mas aí que veio a pegada. Porque eu falei, não vou mais fazer tufo, eu perdi todo mundo. Isso que eu ia falar, você perdeu todo o seu salário. Perdi porque- todo mundo. todo o seu faturamento. Todo mundo. Porque ninguém queria fazer, e minhas clientes foram sumindo. Foram migrando pra outra. E ao invés de eu realmente gerar algo para que elas dessem uma chance para essa nova técnica, não tinha esse discernimento Sim. na época, eu não Sim. pensava nisso. Sim, Mas aí eu comecei a renovar um público. sim. Foi quando eu comecei a fazer live no próprio Facebook mesmo. Só pra falar, não tinha Instagram, né? O Facebook Não, que era, era forte. Acho que Facebook. nem existia Instagram, Era né? Facebook e pra mim sempre foi o boca a boca. Tá. Então, quando eu comecei com a extensão de cílios, eu ia lá, fazia os cílios da cabeleireira, fazia os cílios da manicure. Ó, se você me mandar tantas clientes, eu te pago tanto. Eu já Essas fiz parcerias com outros profissionais. Sim. Já fez isso também? Já, dá muito certo. Dá muito certo. Então, foi o que foi ressurgindo para mim. Então, eu abri a live no Facebook mostrando como era essa nova técnica, explicando por que eu não trabalhava mais com o tufo. Sim. Então, ali eu abri uma live, tinha 10 pessoas. Uma agendava o horário. Já tava no lucro. Meu Deus, eu fazia dessa uma pessoa um evento, Sim. sabe? Só que aí veio o primeiro problema, porque as pessoas começaram a se interessar pela essa nova técnica, achar legal. Algumas das clientes que eu tinha queriam fazer, mas elas não tinham cílios natural. Porque tinha cliente que Clássico, estava tinha. comigo há 3, 4 anos colocando tufo. Ah, já tava Não com tinha cílios mais danificados. cílios. Entendi. Então esse foi um outro desafio. Só que as pessoas começaram a querer essa técnica. Foi retornando, foi surgindo, só que meus cílios não duravam. Aí pensa, fui lá, consegui a cliente, R$120, fiquei 2, 3 horas fazendo, E não caía virava. tudo. Aí eu comecei, o que tá acontecendo? Porque nessa fase eu já tava meses faturando menos do que eu tinha costume de faturar com um tufo. Sim. E na época eu não tinha essa visão clara que a gente tem hoje, no sentido de se eu tenho algum problema que eu não estou encontrando a solução, eu vou procurar alguém que já passou por isso para a pessoa me ensinar. Sim. Tinha um pouco de dó de investir em curso, sabe? Nessa época. Muitas pessoas têm dó de Tem investir até pra poder hoje. crescer, né? Exato. E na época eu achei uma menina no Instagram, ela chamava Erika Rigassi. Eu tinha acabado de entrar no Instagram, nem sabia mexer direito. Ela não faz mais cílios. E ela não dava curso, mas ela tinha um trabalho bonito. E na época ela trabalhava numa franquia em São Paulo. Eu mandei uma mensagem pra ela falando que eu tava com dificuldade, se ela poderia me ajudar, que meus cílios não duravam. Ela falou, olha, eu não dou curso, mas se você quiser vir aqui, você paga uma taxa e você vê eu fazendo um procedimento. Ah, É ótimo. Na época era em Sim. São Paulo. E aí eu fui concluir que eu precisava de óculos. Ah, Porque na como hora muitas de... alunas, né? Porque na hora de acoplar, o que eu fazia? Eu deixava a base levantada, eu não enxergava. Tanto é que ela falou, olha, cola alguns fios aqui pra eu ver. Daí ela falou, nossa, mas você tá colando totalmente fora, por Você isso que não não tá dura. Mas muitas alunas chegam e a gente percebe que o problema é a Exato. visão. Já Sim. aconteceu comigo também, era Sim. óculos o problema. Eu coloquei como pré-requisito.
É muito importante. Boa visão, tem que passar no oftalmo. Ter feito um exame recente, Sim. né, de estigmatismo. Sim. É importante. Eu coloco um pré-requisito, porque eu já tive um problema quando eu dava curso numa escola que não tinha pré-seleção. A menina chegou pra fazer cílios, ela tinha 10% de visão. Caramba! E aí não durou a aluna dela, a modelo dela, e a escola queria me responsabilizar. Eu falei, queridos, Olha. hello, precisa ter um Ó, pré-requisito. fica a sugestão pra quem dá curso, porque aí é um problema mesmo. A gente aprende na dor. Eu falei, olha, vocês precisam pôr como critério, porque eu não vou levar esse processo, mas a escola pode levar. Eu falei, vocês não vão me responsabilizar porque vocês que fizeram a seleção, Sim. mas vocês vão levar um processo. Sim. Porque ela não pode fazer essa técnica, não durou e não vai durar nunca. Sim. Não tem nem se ela operar, eu acho. Não tem como, a pessoa tem 10% de visão. É. Então eu coloquei como pré-requisito. É muito importante. E isso ajuda muito, porque a pessoa já vem com o grau atualizado, já vem... Exato, já adianta muita coisa Sim. no caminho. Sim, porque senão ela vai fazer não vai conseguir terminar o curso, tem que ir lá, corrigir e depois voltar e fazer outro curso com você. Você perde um tempão, Exato. né? E eu lembro que a hora que eu coloquei um óculos, nossa, clareou. parecia fez sabe assim, uau. mundo Então é clareou. assim que são assim que é o mundo. Opa. Mas muitas pessoas não vão em oftalmo e nem sabem que pode enxergar melhor. Exato. Sim. E daí na época eu comecei YouTube, Marisol Almeida, Ai, Marisol. Porque questão de adesivo, tempo de secagem, E todas a essas Marisol coisas. foi uma das primeiras que começou a ter conteúdo, porque não tinha nada, né? Eu Não. procurava e não achava. Aliás, Ô Marisol, onde que você aprendeu? Se ninguém ensinou. Como que você sabia, Marisol? Acho que foi na dor igual a gente, viu? Ela só resolveu pôr no YouTube. É verdade. Aliás, ela E- deve ter mais tempo, então, que a gente, Ah, sim. né? Porque a época que eu fazia tufo, a Marisol, ela já era referência na técnica correta. No Então ela começou talvez na mesma época, mas ela começou antes de a forma correta. Entendi. Aí eu lembro que Estética In foi o primeiro evento de extensão de cílios que teve. Uhum. E eu fui Estética In, Estética em São Paulo, Estética em Rio. Foi quando eu comecei a entender a importância de estar em eventos, Sim. estar em cursos. Sim, a troca é muito grande, né? E quando eu não tinha informação, então... Sim. E aí que as coisas começaram a se tornar mais profissionais. E as clientes viam que eu estava investindo, que eu estava fazendo curso. E eu compartilhava muito com elas no Facebook ainda. Mas eu compartilhava, olha, eu tô aqui fazendo esse curso. Que quando eu fui pro Estética em Rio, foi a primeira vez que eu andei de avião. Ai, que legal. Aí eu fiz disso um evento na Sim, época. Sim, mas tá certo. era Então uma chamava conquista. atenção, elas gostavam de acompanhar isso, de ver que eu Sim. estava presente. Você já tinha um pouco... Porque apesar de você ter começado há muito tempo atrás e também dar muito valor pro offline, você já tinha essa questão do online. Tinha. Você já gerava esse desejo, mesmo que intuitivamente, né? Sim. Já era do seu perfil. Assim. Sim. Antes de tudo isso, eu e minha mãe, nós havíamos aberto uma loja online de roupas. Então, na época, a gente já fazia foto com modelo. Ah. Tanto é que a gente... Era aquelas roupas... Lembra escrito Jack Daniel? Jack Daniels, Sei. Heineken. Mas lembra que usava? eu A gente lembro. vendia essas Aham. t-shirts. Sei. E a gente fazia umas fotos tão legais que um monte de gente começou a roubar nossas fotos. Ai, que ódio. Chamava Gatucha Modas. Rafa, você tem muita história mesmo. Gatucha. Então eu entendi um pouco dessa importância de, tem que ter uma foto legal, Sim, você tem. o online é bacana. E eu sempre gostei de escrever no Facebook, Aham. coisa aleatória. Sim. Então já tinha uma presença ali. Sim, entendi. Fez diferença. Sim. Você é leonina, né? Sou. Porque tem essa questão, dá pra perceber. E você gosta, né, de estar à frente da câmera, de Gosto. falar. Não que não tenha timidez, por exemplo, mas Sim. é do leonino isso, Sim, né? eu gosto. Eu fiz teatro também. Uhum. Ajudou muito. Sim. Minha mãe colocou no teatro, eu tinha 7 anos. Então que legal. ajudava bastante também essas questões. Uhum. Tudo que a gente vive, tudo prepara a gente pra algo maior. Sim, com certeza. Mesmo que não faça sentido naquele momento, mas tudo é uma preparação pra algo. A Eu gente também sempre vai acredito. usar. Eu também acredito, porque eu sempre fui ambidestra. E aí eu sempre achava inútil. Eu falava, gente, qual é
o sentido disso. E hoje eu trabalho com extensão de cílios. Então, Olha só. não é uma coisa assim. Deus prepara as coisas, Prepara. ele sabe. E é uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade, a coordenação. Sim, E eu pra nunca você tive. não foi difícil Nunca essa tive, parte. porque eu tenho facilidade e sempre tive facilidade com manual. Entendeu? Sim. Então, com dons manuais, assim. Então, Que pra legal. mim, não tive essa dificuldade na questão de coordenação. Tive outras. Todo mundo vai ter, né, dificuldades. Sim, Mas Deus prepara. Eu acredito muito nisso. eu também. Então, mas daí você foi conseguindo sua cartela de fio a fio. E aí você foi gostando e foi dando tudo certo. E quando que você decidiu que você não queria mais, por exemplo, cursar uma faculdade? Ou você fez a faculdade? Como que foi? Sabe que eu não decidi até hoje, eu quero fazer. Ah, entendi. Não, porque assim, Eu quero. tem gente... É que as coisas foram. Ela foi deixando de se tornar prioridade. Isso. Não Entendi. parou de ser minha prioridade. Eu construí outras prioridades. Eu descobri sonhos que nunca imaginei que eu ia desenvolver, Sim. né? Ai, sonho de palestrar. Nunca tive. Não, sabe? Foi desenvolvendo, foi nascendo no meu coração. Uhum. Então, foi tudo se encaixando para eu permanecer naquele meio. Entendi. E sempre foi algo que, embora eu tenha vivido momentos que eu peguei raiva dos cílios, Uhum. houve esses momentos, Sim. porque eu entrei numa época tão de trabalho, que os cílios pra mim se tornou um fardo. Eu já Houve tive essa época. Você também já teve essa Eu época? acho que todo mundo que passa, que leva a sério, que gosta de se dedicar, passa por isso. Sim. Workaholic. E eu não sei, antigamente, hoje não tanto, mas antigamente a gente tinha uma ideia de que agenda muito cheia era sucesso. Eu sempre tive isso. E hoje eu já vejo que não. E eu vejo que você compartilha, porque você sempre fala, honre sua cliente. Porque eu acho, Rafa, que a gente tem que atender com qualidade. Nem que você tenha que realmente cobrar mais pra você atender menos. Mas não ter uma agenda cheia pra não viver, Sim. né? Sim. E aí, essa questão, queria até fazer um link que você falou, que a pessoa tinha uma cliente, que você tinha uma cliente e fazia disso um evento. E as pessoas, às vezes, não são gratas, elas falam, ah, só tenho uma cliente. Mas você tem uma cliente. E essa cliente você tem que fazer ela querer indicar outra. E essa cliente você tem que honrar ela, porque ela pode consumir 2 ou 3 coisas suas. Por exemplo, a cliente chega aqui no estúdio, ela pode tanto fazer um procedimento como 2, 3 e levar uma semijoia, por exemplo. Então, assim, é uma cliente que te dá muitas possibilidades. E as pessoas não honram. Elas acham que, assim, ai, fulana tem 20 mil clientes, eu tenho uma. Eu vejo alunas falando, eu só tenho uma. Não é só. Você tem a chance, tá na sua mão, não é isso? Você sim. compartilha disso? Sim, com certeza. E as pessoas, elas sempre me perguntam se eu acho que o mercado tá saturado, por exemplo. Que é uma pergunta que eu mais pra frente queria fazer. Mas pode responder já. A questão do mercado estar saturado, na minha opinião, eu acredito que o mercado hoje tem muitas profissionais com uma base muito boa. Base no sentido de isolamento, uma acoplagem. Porém, eu sinto saudade, eu sinto muita falta daquelas lashes que eram mais preocupadas com o acabamento, com a excelência, que a gente veio dessa época. Sim. Então, por exemplo, eu tenho a minha amiga, a Kaleches, sabe quem é, né? Ah, eu amo também. Pra o mim, é a trabalho dela. maior referência que tem em cílios de excelência mesmo. Uhum. Em alto padrão de cílios, é ela. Porque ela faz esse padrão em atendimentos corriqueiros, como E ela você. atende também, Sim. sim. E ela entrega isso no dia a dia. Sim. Eu sinto falta disso, sabe? É de uns cílios de alto padrão mesmo. Na entrega do dia a dia. Sim. É a questão da harmonização, da correção. Sim. Pouquíssimas pessoas entregam. Então a gente tem um grande nível, o que é excelente, de profissionais com uma base boa. Mas está se perdendo o nível de profissionais que querem ter essa entrega diferenciada. E tem gente que fala, ai, mas porque cliente quer pagar pouco, porque não tem público para isso. Mas peraí, como que eu tenho cliente? Então, como que você tem, como que a Ká tem, como diversas outras alunas que eu tenho têm clientes, sabe? Será que isso não é uma visão limitante ou até uma desculpa? Porque dá trabalho. Sim. Dá trabalho. E, Rafa, eu já entrevistei algumas outras lashes e eu cheguei meio que nessa conclusão de que houve
Na verdade, hoje as pessoas não se preocupam tanto com a saúde natural do fio, porque veio esse boom dos fios tecnológicos, que é uma facilidade, ajuda quem tá começando a fazer volume e vender, né? Mas as pessoas, elas acabam não se preocupando mais, e eu não tenho nada contra o capping, mas essa semana mesmo eu atendi uma cliente que veio com um capping horrível, todo grudado. Já é um fio mais grosso, tecnológico, e aí um capping, e tava muito grosseiro, e era um Fox Eyes num mapeamento de um olho que não fica bom. Você entende? Então, assim, as pessoas estão reproduzindo coisas só por reproduzir. Inclusive, essa questão do fio tecnológico, a Bia Ruas, minha amiga, faz um trabalho excepcional. Sim. Porque ela prega justamente isso, que fio tecnológico não é bagunça. Sim. E ela usa a base do volume russo Pra poder entregar como um conhecimento trabalho. técnico. Sim. Então, tem gente que fala, isso é bagunça. Sim. É fio tecnológico, ficou fácil. Sim. Veio pra facilitar, mas Sim. não significa Que que você não tem que estudar ou que Exato. você não tem que... Então, a Tânia que trabalha aqui no meu estúdio, ela só faz o tecnológico, porque ela já veio dessa nova geração, vamos dizer. Só que eu percebi, e tem a ver, eu acredito, que com o boom dos cursos na pandemia, porque não tinha acesso. As pessoas não conseguiam, e aí compraram um curso online, porque muitas pessoas precisavam fazer renda, e acabaram passando um conhecimento não da forma tão correta, talvez. E aí criou-se muitos profissionais que precisavam ganhar dinheiro rápido, e não estavam tão preocupados porque não aprenderam igual, nem a gente não aprendeu lá no começo. Então não tem tanta informação, não acho que é... Quem faz esses cursos, fez esses cursos nessa época, não se preocupou tanto em passar tanta informação da forma que a gente aprendeu. E a culpa, talvez não seja essa palavra, mas vamos usar ela como exemplo. A culpa disso é de quem tem conhecimento, não repassa. Sim. Porque às vezes a pessoa, ela vai reproduzir o que ela aprendeu. Sim. Mas também não adianta eu ir lá nas minhas redes sociais e ficar, capping é errado, quem faz isso é errado, Sim. porque não sei o quê. Mas o que eu tô fazendo pra mudar o mercado? Exato. Né? Então, eu tenho hoje o meu curso, o Tesouro da Harmonização, eu prego profissionais de excelência. Sim. É mais que minha obrigação, então, ensinar as pessoas a serem profissionais de excelência. Compartilho dessa ideia. Eu acho, Rafa, que vai ter um momento que igual você teve no seu tufo, esses próprios profissionais vão ter essa consciência e vão querer estudar o correto. E aí quem vai estar lá preparado para ensinar? As pessoas que sempre trabalharam de forma correta, né? Quem não vai perder cliente? Quem trabalhou de forma correta. Exato. Não é? E nós estamos vivendo uma onda que as pessoas estão caminhando para algo cada vez mais natural. Graças a Deus. Porque eu lembro que até quando eu comecei a fazer volume russo, porque na época eu trabalhava com tufo, fiz a transição pro fio a fio, comecei a ter a aceitação do fio a fio. Porém, as pessoas queriam algo cheio. Sim. E na época não tinha o que fazer. Ou você aprende a fazer volume russo, ou fica só com o clássico e perde cliente. Sim. Era basicamente isso. A gente não tinha opção. Não tinha opção. Porque o mercado demandava volume e a única opção do volume era o volume russo. E eu lembro que na época, eu não sei se foi assim com você, mas tinha o fio que eu mais usava era o 13, por exemplo. Hoje, os volumes que eu faço, o maior que eu costumo usar é 11. Sim, eu também. Então houve uma redução natural. Agora a gente fala mais sobre isso, mas não foi esse ano. Faz Sim. tempo já que isso está acontecendo. É uma transição. Eu lembro que eu aprendi, por exemplo, o Brown Lamination também vem com essa pegada natural. Eu aprendi em 2019. Hoje, que é um frisson. Quando eu comecei, todo mundo, ai, nossa, sobrancelha espigada. Só que já é a questão do natural vindo, lash lifting também. Não que vai acabar a nossa técnica, mas ela vai migrar pro natural. Mesmo o Fox Eyes, se você souber fazer, ele fica natural. Sim. Né? Ele é natural. E a gente veio de uma época que era volume russo e mega volume. Né? Que deixava o olho das pessoas com sono. Não, mas se souber fazer um mega volume bem feito também, fica bonito, eu acho. Eu comecei a me interessar pela questão de desenvolver a técnica de harmonização, porque eu fazia trabalhos que eram super cheios e grandes, só que não ficavam feios porque eles eram cheios e grandes.
É porque ele era tudo curvatura D, eu não Sim. tinha. Houve uma época que eu não deixava de postar, mas no meu feed era só foto de um olho só. Ah, Porque sempre ficava ficava bonito. torto, isso me Sim. incomodava. Né? Por que tá ficando torto? Uhum. Por que que o mesmo trabalho que eu faço nessa cliente, nessa outra cliente, Sim. não fica legal? Sim. Por que em uma ela fica com um olhar de sono? Sim. Sabe? Então começou a se questionar. esses pequenos detalhes que foram gerando a construção de algo mais fixo, algo mais certo. Entendi. Que é o que eu aplico hoje. Então hoje eu tenho total convicção que dependendo da cliente eu posso colocar um 14 nela, Sim. não vai ficar exagerado Sim. se o fio dela suportar. Mas é uma tendência do natural, Sim. cada vez mais. E também você agora sabe fazer visagismo, sabe harmonizar tudo. Eu já foi diferente. Eu sempre fui de uma tendência mais natural. Eu sou assim. E aí eu tinha dificuldade de me encontrar nesse mundo muito mega, muito cheio, muito volume. Então eu criei o volume light. Criei assim, comecei a chamar de volume light, porque eu não me enquadrava nos mega volumes. Eu não gostava de trabalhar com isso. Sim. E demorou um tempão, Rafa, pra eu entender que esse era o meu estilo. Eu lutava contra isso. Então eu não criava uma identidade minha, porque eu não me via naquilo. Só que demorou muito tempo pra eu entender que isso poderia ser minha identidade, poderia ser um posicionamento, e que quanto mais a gente posta o que a gente gosta, mais vem clientes que compartilham disso. Eu não entendia isso, eu me obrigava, eu falava, tem que saber fazer mega volume, eu vou ficar boa no mega volume. Não é que eu não era boa, eu não gostava, e eu acabava vendendo naturalmente o que eu gostava, entende? Isso, tudo bem. E quando a gente gosta e a gente acredita, é fácil. Fica mais fácil vender, fica mais natural. Porque você tem até vontade de falar sobre aquilo. Sim. Você pega as profissionais que não têm. Você pega as profissionais que têm dificuldade para vender, na maioria das vezes essa dificuldade existe porque ela não tem autoestima profissional ou não acredita totalmente no trabalho dela. Sim. E aí, quando eu entendi isso, Rafa, eu criei, tipo, uma identidade com as minhas clientes e que minha técnica era mais natural do que eu fui contra a corrente do mega volume. E hoje, eu estou indo no fluxo, porque você falou, tá vindo natural, e eu já sou dessa Já linha. dominou, já. Eu já sou dessa área. Sim. Sempre tive clientes que procuravam naturalidade, e eu nunca gostei de usar tamanhos grandes. Eu usava quando me obrigavam mesmo, né? Então, mas são tendências. Eu acho que do mesmo jeito que agora tá natural, pode voltar. Sim. Eu acho que a gente tem que saber também filtrar o que é tendência, o que é nossa assinatura, por exemplo, que a gente gosta de vender. É muito difícil se encontrar também como profissional, né? Não sei. Eu acho que é isso que me demorou muito tempo pra eu entender isso. E hoje, entendendo, eu consigo me posicionar melhor. Eu vejo que isso fez muita diferença. Sim. O que foi acontecendo comigo também, hoje, o efeito molhado é uma das técnicas que eu mais faço no estúdio. Sim. Só que mesmo o efeito molhado, ele me trouxe muitas referências do russo mesmo. Sim. Principalmente em questão de alinhamento, por exemplo, a questão de conseguir misturar as densidades, porque assim como o russo, o efeito molhado também tem essas questões. Sim. E não a gente pensar, o efeito molhado com o russo são técnicas muito diferentes, no final das contas elas não são. As duas têm textura, as duas podem ser naturais. Sim. Então é a mesma linha, de certa forma. Eu lembro que eu fui essa coisa de fazer curso mesmo, sempre se atualizar, eu fui no Leste Chá da Alice, que era tipo um bate-papo, não era bem um bate-papo, era um workshop de troca de informações, e uma menina lá, isso faz uns anos, hein, talvez 2018, ela falou assim, eu não faço clássico, eu faço o fio a fio com um fio de volume russo. Aí eu olhei bem pra ela e falei assim, Aí ela, porque eu não tenho muitas clientes de clássico e eu aprendi assim, e ela era oriental. Então provavelmente ela aprendeu, nem foi no Brasil, eu lembro que ela falou que tinha feito curso fora. E aí ela me ensinou, que é o efeito que a gente chama hoje de efeito molhado. Eu achei aquilo o máximo, porque eu também não gostava e não durava o meu clássico da forma correta. Também nunca me especializei em clássico, eu preferia o volume light. E aí eu comecei a fazer. Hoje chama efeito white lashes, porque tudo é marketing, né, Rafa? Mas sempre existiu. Sim. E essa questão de você trocar informações é muito importante. Por isso que eu gosto de networking, de conversar. E nas próprias alunas a gente aprende muito, a gente troca
conhecimento. Não é porque você está ensinando que você está numa posição de ser melhor. Verdade. Talvez em um ponto ou naquela técnica, mas às vezes ela traz uma bagagem muito diferente, ou melhor que você em outras coisas. Sim. Então é uma troca muito grande. E aí eu falei, nossa, gente, então dá pra fazer. E abriu minha mente, porque a gente ficava muito assim, né? Presa só naquilo. E uma coisa que me incomoda no fio tecnológico não é, só trabalho com fio tecnológico, é que ele não tem essa questão de trabalhar a saúde do fio. Não, quem ensina tecnológico às vezes não ensina essa questão. A Bia é uma exceção. Sim. E não traz questão de densidades, ele engessa um pouco. E dá pra você trabalhar densidades mesmo com fio tecnológico. Você pode usar só Y, depois o W. Sim, eu vejo pelo trabalho da Bia mesmo. Sim. Tem trabalho que você olha e parece muito um volume russo, a Sim. textura, assim. Então... E o que eu percebi na Tânia, que trabalha só aqui com os tecnológicos, para ele não ficar bagunçado, tem que ter uma técnica igual de volume. Você tem que fazer as camadas, senão ele fica torto. Não é terra de ninguém. Né? Então, no fim, o que me incomoda dessas profissionais que não querem se especializar tanto é essa questão, não é usar o fio tecnológico, é não querer ser uma leste com esse acabamento que você falou, que você sente falta. Porque a gente veio de uma época que a gente respeitava muito e a gente queria muito um acabamento que durasse, que não machucasse. A Tati que diga, lembra que você chorou por causa do... Eu chorei. Deus me livre. A Tati foi fazer uma mentoria individual comigo, essas do campeonato. Porque eu queria e eu ficava perfeita em cima dela, acho que era por conta do alinhamento do top line, né? Aí ela até chorou, tadinha. Porque assim, eu quero as pessoas que acham que é perfeito. muito simples fazer cílios. Aí isso me incomoda, porque a pessoa vai lá, faz igual veio a cliente essa semana, um cílios todo, queria falar um palavrão, horroroso, grudado, vai machucar, a cliente não vai gostar. A gente tá voltando lá pra trás. Tipo, a pessoa vai pôr num lugar achando que vai ficar bom e no fim não fica. E isso é tão verdade da questão de você se preocupar, de entender, parece óbvio, mas você entender que aquela pessoa que você atendeu, ela vai ficar 21 dias, provavelmente, com o seu trabalho no olho dela. Machucando, se tiver Isso é tão verdade que pergunta se eu usava tufo. Não usava. Nunca usei. Nunca coloquei em mim. Sim. Porque me incomodava. Então, tá vendo? Mas eu não me importava que incomodasse o outro. Sim, é isso que eu falo. Qual é a vantagem de você fazer um trabalho desse? O capping mesmo sempre existiu, não é do fio tecnológico. Gente, sempre existiu eu o capping. Eu aprendi capping no primeiro curso de volume russo. Sim, sempre existiu o capping. O problema não é o capping. O problema é você fazer pesado, não avaliar o fio. Isso é problema. Porque isso acaba queimando, não é... Quando você faz um trabalho mal feito, eu acredito, você não queima o seu trabalho, você queima a área. A pessoa, a cliente, ela não tem discernimento pra saber que você é uma péssima profissional. Ela vai achar que o mercado é assim. E ela vai deixar de consumir cílios. Ela vai ter um pé atrás com todo mundo que for pôr cílios nela. Então a gente tá regredindo a área de uma certa forma. Né? Tipo assim, queimando outros profissionais que fazem um trabalho bem feito. Mas é igual você falou, o que a gente pode fazer pra mudar isso? Fazer a nossa parte. Passar conhecimento. É o nosso posicionamento, né? Quando a gente defende aquilo que a gente acredita, de certa forma, a gente também reduz a probabilidade de casos ruins se agravarem. Sim. Porque não é só apontar o dedo, é como eu resolvo. Exato. O que eu faço pro mercado ser melhor? Sim. E também eu tenho absoluta fé de que meu trabalho é bem feito, que as pessoas que entendem e vêm aqui gostam e voltam, que isso não vai me atrapalhar de certa forma, mas eu fico preocupada com o mercado como um todo. Tipo, é uma técnica tão bonita, o volume, tem pessoas que nunca nem tentaram fazer, né? Eu não sei, é isso que talvez me incomode. Mas de resto, eu continuo com as minhas clientes de 8 anos, que eu tô há 8 anos na área. E elas são muito fiéis, gostam do trabalho, tem mapeamento, e eu gosto de fazer esse mapeamento, olhar o olho, cada olho individualmente, né? Faz diferença. E quando a pessoa vem de outro lugar, que ela vê essa diferença. Sim. E a cliente percebe, técnica bem feita vende, né? A gente acha que a cliente não entende, mas a cliente entende do que é bonito. Assim, a cliente, por mais que ela não entenda profundamente da técnica, ela entende de olhar para uma pessoa e falar, esses cílios eu gostei, esses cílios eu não gostei. Talvez ela não saiba o porquê. Mas ela tem esse senso crítico. Sim, claro. Então, a técnica bem feita, ela vende. Sim.
Então, mas vamos ver como que vai ser a evolução do mercado. Acho que tudo tem um tempo, né? Depois acaba essa evolução. Então, Rafa, quando que você realmente começou a ganhar dinheiro na área e você vive somente dos cílios hoje? A questão do fazer dinheiro na área, eu sempre tive uma facilidade, desde o início. Sim. Sempre foi algo natural. O que me atrapalhava era eu mesma, com desorganização. Então, assim, eu não via que era uma empresa. Eu queria resolver minha vida, eu queria colocar meu silicone, eu queria viajar, picar o Nordeste, eu queria comprar tudo que eu queria. Sim. Então, foi uma fase que ela sempre foi muito abundante, só que eu vivia de conquistas a curto prazo, vamos dizer assim. E eu não conseguia enxergar aquilo como algo sério, sabe? Hoje eu vivo só dos cílios mesmo. Eu trabalho com atendimentos, não ministro mais cursos presenciais, tenho projetos secretos ainda para as imersões presenciais, mas eu trabalho com online, tenho a minha comunidade online e os atendimentos. Mas no online você tá faz tempo, né? Não é de hoje. Para o online eu entrei em 2020, foi durante a pandemia. Foi durante a pandemia. Quando eu cheguei a fazer o curso online, acho que esse já é organização, que não é, acho que você não chamava assim. Eu acho que eu fiz, será que foi na pandemia? Provavelmente, foi do grupo do Facebook, então foi na pandemia. Ai, que legal. Parece que faz tanto tempo, né? Nossa, né? Não faz. Eu achei, já naquela época, você entregou tanto, Que legal. que eu falei assim, gente... Na época eu nem lembro, mas eu achava que tinha muito mais do que você tinha cobrado ali. Sim. Né? Você sempre entregou. E aí eu falei, nossa, acho que ela vai longe, porque é muito que eu ligado. E você criou essa técnica. Eu ficava pensando, como ela criou essa técnica? Eu dormia pensando, não conseguiu. Porque eu nunca pensei nisso, sabe? Isso realmente abriu minha mente, aquele curso. Elevou o meu trabalho. Eu comecei a cobrar mais, porque... É igual você falou, a cliente percebe que tá mais bonito. Você sempre atendeu a cliente, fazia do mesmo jeito. Daí ela chega e você faz um mapeamento, né? Tipo, personalizado. Isso muda totalmente a percepção que a pessoa tem de você. Eu falei que tudo na minha vida que deu muito certo foi muito natural, né? O online foi isso, porque eu tava ali na pandemia, eu não ia atender. Tinha os cursos presenciais que não estavam ocorrendo. Jogo de oportunidade. Facebook não foi uma coisa assim, ai meu Deus, como que eu vou gravar? Eu preciso de uma câmera. Não, foi assim, vou abrir um grupo aqui no Facebook. Cobro, acho que era 50, 70 reais. Eu paguei 50. Era assim, simbólico. Sim. Vou colocar as pessoas nesse grupo e eu abro live aqui dentro. Sabe, não foi uma coisa assim, um dia eu vou ter uma plataforma. Sim. Mas o que eu vejo demais é que você sempre quis entregar, porque por 50 reais talvez a pessoa não entregaria toda a técnica dela, toda a técnica. Mas você entregou. E isso faz diferença. Eu acho que isso faz a pessoa sempre consumir de você. Sim. Porque você tá sempre se entregando. Porque eu tenho alunas que estão na minha esteira desde essa época. E brincam. Quando você vai lançar uma coisa nova que eu vou comprar. Tanto que quando eu fiz aquela mentoria que chama da competição, eu fiz com você porque eu achei que você entregou tanto que eu não poderia ter feito com outra pessoa. De bom. Não, é verdade. Fico feliz. Rafa, e você acha difícil empreender na área, né, na nossa área? E você teve medo de começar? Eu nunca parei pra analisar essa questão assim do ter medo. Porque talvez seja algo de um leonino, ou não sei o que pareça pra quem vai ouvir, mas eu sempre tive tanta certeza que ia dar certo, sabe? Sim. Então, não era um medo de não dar conta, talvez, ou o medo de em determinado momento me perder, sabe? Deixar a minha essência de lado. Sim. Eram medos relacionados a isso, mas não o medo de fracassar. Porque eu sabia que a questão do fracassar era só começar de novo, daquele ponto. Sim. Ou pegar algo que eu tinha acertado antes e refazer aquilo. Sim. Então eu sabia que não existia a possibilidade de, nossa, não dei certo. Era só realmente continuar. Sim.
Na minha visão, isso sempre foi muito claro. Sim. Eu tenho até que tomar cuidado, às vezes, até com a aluna, para não ser, talvez, arrogante, no sentido de diminuir a dificuldade do outro. Sim. Porque, por exemplo, Rafa, eu tô 20 dias sem postar, não sei o que eu faço. Ué, volta, só volta, começa Sim. de novo, Sim. sabe? Uhum. Então, eu tentava Pra você é muito facilitar. Nossa, eu perdi todas as minhas clientes. Tá, mas eu consegui todas as clientes uma vez. Eu consigo elas de novo, Sim. sabe? Então, pra mim, isso não era assustador nesse sentido. Entendi. Os meus medos, eles eram mais relacionados no não dar conta, parar no meio do caminho no sentido de me deixar pra trás, como eu já me deixei, Tá. sabe? Eu ficar tão focada naquilo que eu tô fazendo agora que eu ter uma certa fumaça na minha visão de eu não ter clareza do que eu quero dali pra frente. Era mais relacionado a isso. Tá. E no sentido... Qual que era a outra pergunta, perdão? Se você teve medo de começar. É que pra você começar foi muito natural, mas, por exemplo, Foi. no digital, que você foi muito Foi natural também. Mas você nunca teve esse medo, né, então? Não, os meus medos, eles eram relacionados a o aluno não gostar do conteúdo. Será que eu entreguei o suficiente? Será que a pessoa não vai gostar do meu curso? Era relacionado a isso. Tá. Mas não no sentido de, eu vou me expor, ou eu vou ter que gravar. Não, isso não. Foi sempre natural mesmo. Sim. Eu quero entregar esse conteúdo, eu tenho esse conteúdo, eu sei que ele pode ajudar essa pessoa, ele pode mudar a vida dela. E para eu atingir mais pessoas, eu tenho que ir para online. Entendi. Naturalmente. Sim. Não foi algo que... Nem planejar. Não, assim, eu preciso fazer, porque eu tenho que... Não, eu quero fazer. Não é eu preciso, sabe? Sim. Eu quero. Tomei essa decisão, essa responsabilidade. Porque você gosta também de compartilhar seu conhecimento. E vender ele sempre foi muito natural. Hoje eu tenho resultados no orgânicos muito bons. Porque eu vendo a minha realidade. Sim. Eu atendo, eu trabalho com harmonização, eu entrego no meu dia a dia. As minhas próprias alunas vendem muito o meu curso pra mim. Não é uma mentira o que você Não, entrega. de né? forma alguma. De forma alguma. É a minha realidade. Então não tem como ser difícil vender a minha realidade. É a minha vida. Entendi. Ela se vende por mim. Sim. Mas você ainda atende. Atendo. Entendi. Porque eu não sei se foi o seu, então, que eu vi um post que você tinha tomado a decisão de não trabalhar mais. Foi você, será? Eu acho que teve uma época que eu não estava conseguindo pegar clientes novas. Ah, tá. E hoje eu tenho minha cartela fixa também. Sim. Então, às vezes, por indicação de alguma cliente, eu consigo atender uma cliente nova, mas fica inviável. Por exemplo, o meu Instagram hoje, ele não é voltado para captação de cliente. Não, é isso que eu ia falar. Porque o digital, ele demanda muito. Demanda também. Eu sei. E aí, às vezes você tem que diminuir um pouco o atendimento pra focar no digital. Porque senão você não consegue dar conta das duas coisas, a não ser que você tenha uma super equipe. Sim. Né? E no meu caso, eu optei por não ter equipe. Sim. Então, qual foi a minha escolha? De atender menos, porém cobrar mais. Ter Sim. um ticket maior. Então, hoje eu cobro o dobro do que eu cobrava numa época que eu tinha agenda mais lotada, Sim. vamos dizer assim. Sim. Então, eu acabo faturando o mesmo em trabalhando atendimento, só que trabalhando metade. Que eu acho que deveria ser o caminho de todo mundo. Não o digital, mas a pessoa tem que começar atendendo e depois ir galgando degraus pra ela cobrar mais e atender menos pra poder ter qualidade de vida, certo? E também justificar um trabalho bom. Baseado no que a gente vive, sim. Mas tem muita gente também que não vai querer isso. E tá tudo bem. Não, tudo Né? bem. Porque tem gente que Às vezes a pessoa ela deixa não de ter qualidade de vida porque acha que aquilo é sucesso. Ou, Isso por que eu tô querendo exemplo, dizer. eu conheço pessoas que fazem o quê? Ela cobra, não cobra tão caro, vamos dizer, cobra a média do mercado, Sim. atende várias clientes no dia, porém a pessoa atende 4 dias na semana, Ah, sim. entendeu? Então ela Conseguiu reajustou equilibrar. isso. Entendi. O equilíbrio, a forma que você encontra de trazer equilíbrio pra sua vida, que é o que é certo pra você, cara, investe. Então, se for entrar numa questão do que eu acredito que seja indispensável, é a profissional ter clareza do que ela quer. Isso é indispensável.
Porque, por exemplo, no meu caso, eu tenho clareza de que eu não gostaria de ter uma equipe de atendimento. Sim. Mas tudo bem ter uma equipe pro online. É isso que eu ia falar. Entendeu? Às vezes a pessoa investe. Ela tem uma equipe no online pra ela conseguir continuar atendendo. Eu já vi Sim. isso. Ou tem gente que, pra mim, 5 mil no mês tá excelente. Quanto que eu tenho que atender pra faturar 5 mil no mês? O resto, quero ficar com meu marido, com meu filho, quero. Não quer ter Sabe, dor de não cabeça. tenho esse sonho americano. Essa pessoa tá errada? Não. Ela tem clareza do que ela quer. Eu quero ter franquias, Sim. eu quero ter o meu nome em todo o país, eu quero ter uma equipe com 30 colaboradoras. Nananana. Tá errada? Não. Também tá certo. Clareza, é onde você quer. O que eu acho teoricamente errado é a pessoa não ter organização financeira. Por exemplo, ganho 5 mil, mas ela não tá ganhando 5 mil, ela não sabe quanto ela tá ganhando, né? Essa é a base, né? Ou ela de que todo tá mundo cobrando precisa. muito barato pelo que ela entrega, no sentido de que Ela ela não não sabe tem lucro. precificar. Isso eu acho errado. Sim. E no meu caso, eu vivi um burnout, eu trabalhava muito, então eu escolhi cobrar mais pra atender menos. E aí, quem quiser continuar comigo, continua. Quem não quer, Sim. tudo bem, sabe? Nessa parte eu também não tive medo, porque eu tive que priorizar minha saúde, né? E é isso. E sempre na nossa vida a gente tem que ir entendendo os momentos e as fases que a gente tá vivendo. Tudo é um processo. E pode ser que com o tempo você mude, né? Pode ser que semana que vem eu, não sei, eu fale, eu quero ter uma equipe, eu quero ter... Tá tudo bem? Sim. Né? Assim como há muitos anos atrás a gente também não pensava dessa forma. Exato. Eu me lembro de épocas onde eu falei que eu não ensinaria no online, porque na minha opinião não tem como o aluno aprender. Eu já cheguei Não, mas a é o que falar eu tava isso. falando. A técnica é mais difícil, mas como você passa, que não precisa tanto demonstrar, ok, eu acho Sim. que é válido, assim. Sim. Mas você chegou a falar que você não ia entrar no Já falei, já. Eu, assim, não me lembro a época, mas eu me lembro de ter falado isso. Mas às vezes, não sei se era o caso, mas tem pessoas, eu já vi justificarem, eu não entro no online porque dá trabalho, eu não entro no online porque o aluno não aprende. Mas na verdade a pessoa tem medo de entrar no online, ou a pessoa não tem medo de fracassar, ou de não conseguir. No meu caso, eu não era medo. No meu caso é que eu realmente não acreditava, porque eu nunca tinha feito nenhum curso online. Entendi. O dia que eu fiz um curso online e eu aprendi, eu tive mais resultado do que no curso presencial, porque no online você consegue ver, rever, pegar várias vezes. Todos os Eu cursos tive muito têm, resultado. Né? Aí eu falei, dá pra ensinar no online. E eu dá acho pra que fazer. o online e o presencial, cada um tem suas características. Sim. E tanto que a aluna, ela escolhe de acordo com o que ela precisa. Sim. Se é uma coisa assim, eu vou tentar pegar aqui e depois mais pra frente eu me aprofundo. Isso. Não é? Acho que tem isso também. Existe várias possibilidades. É igual a questão do presencial. Eu acabei tirando o presencial por um tempo, porque estava me demandando e eu gostaria de me dedicar mais para o online. Eu não sou uma pessoa que consegue ter multifocos. Porque assim, mas você pode ter uma equipe para te ajudar no presencial, uma equipe para te ajudar no online, mas a parte do criativo, da execução do expert, ela depende de mim. Sim. E eu não estava conseguindo conciliar. Então, por um tempo, até me ajeitar com isso, eu tirei o presencial por um tempo, Sim. por exemplo. Mas, clareza, né? Mas porque eu queria naquele momento e não sentir culpa. Sim. Isso é importante, porque às vezes a gente tem sensações de que está regredindo. Mas não é regredir. Eu tô avançando em outras áreas, é diferente. É dar um passo pra trás pra dar alguns pra frente. É você ter foco daquilo que você quer naquele momento. E é aquela frase, cada escolha uma renúncia, e assim vai, né? Mas é isso que eu falei, às vezes até você se encaixar, depois você começa, depois que estiver andando, você volta pro presencial, por exemplo. Sim, e a gente pode mudar com o tempo, não é esse problema, mas às vezes a pessoa ela tem tanto medo do que vai ser, ou de se arrepender, que ela não faz nada. Sim. Ela Sim. trava naquilo. Tem muita gente, por exemplo, eu trabalho com atendimento hoje, acredito que seja o seu caso também, porque eu me encontro pra caramba no atendimento, faturo super bem em atendimento. Mas tem quantas profissionais hoje que atendem frustradas porque não queria estar ali?
só que tem medo de sair dessa posição. Sim. E ao contrário, quantas pessoas acham que porque ela está atrás de uma maca, ela é inferior, ou ela parou no tempo, Porque né? não ministra cursos ou não Exato. palestra. E aí vem a comparação e tudo aquilo. Não tem clareza do que quer, do que faz ela feliz. É isso que trava uma profissional. E talvez esse seja um dos pontos mais difíceis do empreendedorismo. É Sim. você ter clareza do que você quer Sim. para sua empresa, para você, Sim. para sua vida. Você ter clareza dos seus defeitos, das suas Sim. arrogâncias, das Sim. suas limitações, corrigi-las. Sim. Talvez seja esse o ponto. E também o que é sucesso varia para cada um, né? E o que é uma vida rica, vamos dizer, também varia para cada um, Sim. né? E eu ia fazer um link porque eu li um livro há muitos anos atrás. Lembra da Suelen? Já conversou da Cílios de Boneca? E ela indicou um livro que chamava Vai Lá e Faz. E eu li esse livro, e é muito bom, muito interessante. E ele traz alguns perfis de empreendedorismo, né, de empreendedores. E a pessoa que é empreendedora, eu lembro disso, ela não tem medo do fracasso, mas não assim, todo mundo tem medo de fracasso, mas ela sabe que se der errado, igual você falou, ela reajusta a rota. Ela não tem medo de perder porque ela começou geralmente do zero, né? E aí ela vai, tipo assim, ela não tem nada a perder, porque se ela perder, ela começa de novo. E ela vai reajustando, e ela vai executando e arrumando. Geralmente são pessoas executoras que não têm medo de errar. E aí vai, faz, por isso que chama Vai Lá e Faz. E depois vai ajustando. E eu me encontrei nisso, falei, eu sou assim. É por isso que eu sempre quis empreender, porque eu me encontrei ali também. Que até então eu não tinha muita noção de que eu era empreendedora. Eu não tinha essa autonoção. E aí, olhando você falando isso, você tem esse traço. Claro, você é empreendedora, mas você tem esse traço muito forte. Do tipo, tudo bem, eu posso voltar, eu posso fazer de novo, eu posso mudar. Porque qual que é o pior que pode me acontecer? Sabe? É porque da onde eu vim, não é impossível eu voltar pra lá. Eu vou participar do podcast. Uhum. Tem muita gente que não participaria, porque tem medo. Sim. Você sabe disso? Eu sei. Qual que é o pior que pode acontecer? O pior que pode acontecer é eu ir lá e falar alguma besteira. Sim. Daí eu peço pra ela cortar. Sim, o pior que pode acontecer é eu gaguejar. O pior que pode acontecer é tão pequeno perto do melhor que pode acontecer, sabe? Então, sempre se perguntar essa questão do qual que é o pior que pode me acontecer. E já aconteceu tanta coisa ruim, no sentido de erros profissionais, que não tem como. Por exemplo, pra você ter uma noção. Nessa época, quando eu trabalhava com o tufo, talvez até por conta da idade, não que idade seja sinônimo de maturidade, mas eu era muito sensível, sabe? Não aguentava muito se falasse grosso comigo. Sim, você já eu chorava. Eu era esse jeito. E minha mãe, ela já era mais brava. Ela tem cara de brava. Essa é verdade. Mas hoje ela é um docinho. Uhum. E na época até tinha cliente que chegava e falava, será que sua mãe tá brava? Na época. E aí teve uma vez que a gente era final de ano, a gente fez uma confusão na agenda, porque a gente confirmava as clientes, e na época não tinha WhatsApp, então eu mandava mensagem ou pelo Facebook ou ligava. E aí a gente ligava confirmando o horário das clientes, e daí tinha uma pessoa que a minha mãe tinha ligado várias vezes pra confirmar e não atendia. E como, pra você ter uma noção, final do ano, a minha agenda fechava em agosto. Nossa. Jesus. E então, a gente ficava confirmando 15 dias antes, ia confirmando essas pessoas. E essa cliente nunca atendeu. Mandava mensagem no Facebook, nunca respondeu. O que a gente fez? Passou o horário dela. Tchau. A pessoa não respondeu. Sim. Tentamos várias, acho que a gente tentou umas 15 vezes, não, mãe? Bastante a gente tentou. Chega o dia, ela apareceu. Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu? E aí tinha outra no lugar. Ela apareceu e eu tava na maca fazendo outra pessoa. Aí o que a gente faria hoje? Hoje, talvez, eu explicaria a condição pra ela com calma do que aconteceu, mostraria as mensagens, né, as ligações.
quando ela agendasse, avisaria que caso ela não confirmasse, Ela o horário poderia. seria transferido, que a gente precisava da confirmação. Teria deixado claro, né? Seria diferente. Sim. Mas na época não, a gente não fez isso. Não, Então, na época, com uma arrogância extrema... Então, mas você não confirmou seu horário. Seu horário não é seu. Você não Não é confirmou, dona a gente do passou horário. pra pessoa. É, tipo isso, sabe? E aí a moça começou a discutir que o horário era dela, que ela tinha Deus. agendado, que ela ia viajar e que não sei o quê. E aí? E aí eu não aguentava muito, eu já comecei a chorar na época. Já começou a chorar. Não, era desse jeito, não, porque e a outra coitada ali na maca, imagina, a outra. A outra assim, né? Só ouvindo, ter fechado. E querendo agora, sumir. e eu lembro que a moça falou, você quer que eu saia? E minha mãe, não! Você vai ficar deitada aí onde você tá! Porque ela não confirmou o horário dela! Desse jeito. E na época a gente tinha um notebook, minha mãe falava assim, eu lembro. Olha isso aqui é uma lista de espera! Você acha que você é mais importante que essas pessoas que estão aqui? Desse jeito. E a mulher falava assim, você não grita comigo! Como que ela falava, você não grita comigo, que não sei o que. Minha mãe, eu grito sim! Então, um estabelecimento que passa por esse tipo de situação, eu vou ter medo do quê, tá? Ah, isso é verdade. Diga pra mim. Sabe? Não, o que pode ser pior que isso? Entre outras coisas que já aconteceram, mas é muita informação. Deixa eu... É muita informação, né? Mas São os então... perrengues. São coisas que vão acontecendo, que daí a gente olha pra trás e fala, meu, olha o que eu era, olha o que eu Sim. fiz. Né? Se eu errar hoje, eu não vou errar nessa proporção. Vão ser erros diferentes. Sim. Se eu reajustei isso, eu posso reajustar outras coisas. Mas faz parte acho que do amadurecimento profissional, principalmente que você começou nova também, e do seu know-how. Por isso que hoje você tem sua bagagem, né? Claro que tem pessoas que pagam fazer mentoria para não passar, talvez, por esse tipo de situação. Mas faz parte. Eu já tive muito problema com o cliente também. Fui aprendendo a duras penas, aí contornando. Hoje eu tenho muita paciência, mas não sou boba. E tenho jogo de cintura, mas isso 8 anos. Aí chegam pessoas, às vezes, pra atender e trabalhar comigo que não tem essa destreza, esse jeito. Eu falo, você é muito paciente. Não, é que hoje eu sei lidar com o problema de uma forma profissional. E eu entendo também essa questão de deixar claro minha política. Eu entendo também que eu sou um estabelecimento comercial e eu tenho responsabilidade objetiva que se chama independente de culpa. A cliente vai conseguir me processar. E não tô falando de técnica, tô falando de mau atendimento, de danos morais mesmo. Então a gente tem que ter consciência. Porque ela tá no estabelecimento comercial e ela tem os direitos dela. E a gente tem que saber isso. E a autorresponsabilidade, né, tá? Sim. Porque, por exemplo, se uma funcionária sua tratar um cliente mal ou não trouxer uma boa resolução de um devido problema, desculpa, mas é culpa sua, você não treinou ela direito. Sim. Não é, eu contratei uma menina muito sem noção. Que menina sem noção. Sim. Essa menina... Culpa sua. Sim, exatamente. Ninguém é obrigado a ter noção do jeito que você quer que atenda o seu cliente. Né? Então, talvez essa seja uma das dificuldades do empreendedorismo, a autorresponsabilidade do... É culpa minha. Exatamente. Falei como líder, falei como gestor. Sim. Né? E eu percebi, e isso é muito sério, porque eu, por exemplo, acredito que você também, a gente demora muito tempo para construir uma imagem, ter uma reputação, atrair clientes, e o que atrai é a sua imagem. Aí a pessoa vem e queima a sua imagem, porque não é ela que vai ficar queimada, é você. A cliente não vai responsabilizar a pessoa, vai responsabilizar você. Quando for falar mal, não vai falar mal da pessoa, vai falar mal de você e do seu estabelecimento. Quando eu tive noção disso, é que eu entendi. Como é ter uma equipe, é uma responsabilidade. Sim. Como é difícil gerir pessoas. Sim. E às vezes tudo que você demorou um tempão pra construir, acaba em um segundo. E imagina o quanto se torna mais difícil gerir pessoas quando nem eu tenho protocolos, eu não tenho consciência do que eu quero que o meu cliente sinta, eu não tenho consciência, porque tem muita gente, tá bom, vem trabalhar comigo, faz o que você quiser. Ela não tem noção nenhuma. Quando a gente tem noção, existe uma base de fundamentos, né? Agora,
não tem noção nenhuma, claro que não vai dar certo. Sim. Mas, ó, eu também tenho uma história engraçada, porque eu também, mesmo alugando, eu alugava, tinha uma época que uma colaboradora minha, ela dava cursos também numa escola famosa aqui em Campinas, só que de cílios não. E aí nos cílios ela veio fazer curso comigo e ela começou a trabalhar comigo atendendo e dava cursos de sobrancelha, maquiagem na outra escola. Só que como ela dava curso VIP também, os cursos VIPs ela dava lá no meu espaço. E ela alugava, me pagava uma porcentagem, mas era aluguel mesmo. E aí, eu lembro que um dia ela me chamou e falou assim, olha isso. Me ligou, eu tava num curso em São Paulo. Ela me ligou, porque daí quando eu não tava usando, ela usava pra dar curso. Olha, eu vou dar curso, vim dar o curso de design, mas eu esqueci a linha. Primeiro, como assim você vai dar um curso e não leva o material? Mas tudo bem. Tem umas bandeirinhas aqui de festa junina. Eu vou usar a linha das bandeirinhas. Eu olhei pro celular, eu lembro muito bem de olhar pro celular e falar assim: não, você não pode pegar a linha da bandeira e enfiar na modelo. Tipo, aí ela assim, é que agora eu tô aqui no meio do curso. Eu acho que ela tava falando até na frente da aluna. E não vai dar tempo, então eu tô tirando aqui das suas bandeirinhas e vou usar a linha. Eu acho que era de nylon a linha. Não, ok. Só que assim, tá bom, eu resolvi, assim, né? E eu falei claramente, eu não quero que você use minhas bandeirinhas. Tinha um mercadinho na esquina. Eu falei, na esquina e compra qualquer linha. Mas não pega nylon. Porque é mercadinho de bairro, tem várias coisas, não tem só comida, né? Aí ela pegou as bandeirinhas, usou uma coisa que não é estéril na cara da cliente, da modelo, dentro do meu estabelecimento. Por mais que seja aluguel, depois como que você prova que você não tinha nada a ver? Você entende? Eu nunca fiz um contrato com ela falando que eu sou isenta de responsabilidade. E quem que é errado? Eu. Entendeu? Não é, menina sem noção, veio... Não, ali eu tive consciência, eu falei assim, eu não Mas posso. aí você aprendeu, né? Sim, aprendi. Só que aí que tá a diferença, né, tá? Tem gente que não aprende, a pessoa ela vai ficar o resto da vida culpando o outro. É culpa do cliente, é o cliente que não paga, é o cliente que é sem educação, o cliente que é, como que eu já ouvi? Morta de fome, já ouvi gente falar isso. Sim. É a colaboradora que não presta. Não, é sempre o outro, sabe? E a pessoa vai ficar o resto da vida nisso. Então, teu aluno não aprendeu, ele não tá entendendo o que você tá ensinando, melhora a tua didática. Nossa, mas a minha didática é perfeita, não tem como melhorar. Mas a pessoa não tá entendendo, então tem como melhorar sim. Sim. Então o problema não tá no teu aluno, sabe? Ter essa autorresponsabilidade, essa noção. Sim. Nossa, porque eu trabalho demais e eu não vejo dinheiro. A culpa é do governo, da taxa da maquininha. Não, você não é organizado. Sabe? O que tá acontecendo? Que você não, se você trabalha tanto, como você diz, é na precificação, é na organização, o que tá acontecendo? Sabe? E não é fácil ter autorresponsabilidade. É mais fácil reclamar. É mais fácil reclamar. Não é fácil, mas é necessário, né? Tem tanta coisa. Então, você que tá assistindo, o que você tá precisando ser mais autorresponsável? Eu tô refletindo aqui comigo. Espero que você também. Então, a gente já pode entrar até que é uma das próximas perguntas mesmo. Qual a parte mais difícil de trabalhar na área da beleza hoje? O que seria pra você hoje o que é mais difícil? Porque a gente sempre tem desafios. É a autorresponsabilidade. Olhar pras minhas sombras, entender quais são as minhas dificuldades, o que eu preciso melhorar, por que eu ainda não conquistei o que eu quero conquistar, por que eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar, porque se só depende de mim, por que não tá dando certo, sabe? Olhar para essas sombras mesmo, os pontos que eu preciso melhorar. Não é trabalhar com pessoas, o mais difícil para mim, não é o que depende do outro, é justamente o que depende de mim. Entendi. Isso é o problema de muita gente também. E o que você faria diferente se estivesse começando hoje? O que eu faria diferente se eu estivesse começando hoje? Eu teria investido mais cedo em inteligência emocional.
e organização financeira. Teria me visto como uma empresa mesmo, uma empresária mais cedo, e não como uma menina que só queria comprar blusinha. Sim. Mas é que você era muito nova também, né? Mas se eu pudesse fazer diferente, Sim. mas Né? não me arrependo de nada, nem da cola de isopor, tudo. Meu Deus, a revelação. Quem se arrepende é quem fez cílios comigo essa época, né? Essas pessoas se Realmente. arrependem. Que até a sua mãe teve alergia, Desculpa. imagina. Coitada. Nossa, sua mãe é muito parceira, hein? Por isso que eu faço cílios nela sempre que ela pede. Ai, tá vendo? Né, mãe? Já até quase matou a cliente. Ai, mas isso é cada história. Gente do céu. E qual você acha que é o seu diferencial hoje, Rafa? Eu sempre achei, talvez se você me perguntasse isso há um pouco tempo atrás, eu sempre achei que o meu diferencial era a harmonização, a correção, mas hoje eu vejo que o meu diferencial é a minha sensibilidade. Minha sensibilidade com o aluno, minha sensibilidade com as clientes, a minha forma de romantizar a vida, os atendimentos, o meu trabalho. Isso é o meu grande diferencial, porque eu consigo enfatizar coisas cotidianas que a maioria das pessoas passam desapercebido. E eu faço isso diariamente com as clientes, eu faço isso diariamente no meu grupo com as alunas, eu ajudo elas a enxergarem coisas que elas já fazem muito certo. Intensificar coisas que elas já acertam. Sim. Eu acredito que esse é meu diferencial hoje, é a minha forma de ver a vida mesmo. Que legal. Eu te acho bem otimista. Que bom. Tanto essa questão da sensibilidade, que foi o que eu mencionei, que tudo que deu muito certo pra mim aconteceu naturalmente, que foi a questão da vela também. Né? Não tinha uma coisa, nossa, eu quero lançar uma marca de velas e essa marca vai... Eu sempre gostei de consumir velas, sempre utilizei velas aromáticas, você também. Sim, adoro. Teve um mês que eu gastei R$600 com vela. Meu Deus. Aí eu tava sentada no sofá, eu tava com a minha mãe. Eu falei, sabe como que eu gastei com vela esse mês? R$600, a gente tava vendo televisão. E aí ela falou, você gosta tanto de ter hobby? Eu adoro hobby. E ela falou, por que você... E eu tinha parado de fazer aula de canto, porque a minha professora parou de dar aula na escola, tava sem hobby. Por que você não faz um curso de vela pra você fazer? Você gosta tanto? Sim. Eu falei, que legal, mas não sei se eu ia querer fazer vela. Daí já começou a passar na minha cabeça, caramba, né? Vela é um símbolo tão forte meu, é algo que eu consumo, é algo que tá naturalmente no meu dia a dia, as pessoas me pedem indicação. Por que eu não começo a vender vela? Sabe? Foi algo assim. Se eu do gasto nada. tanto com vela, eu posso até... Aí minha mãe E a gente iludida, não deve ser tão difícil, é difícil pra caramba. Tudo é difícil, amiga. Como é difícil. Tudo A gente nem deve, o que é? É derreter o negócio lá, pôr uma essência, mistura e seca. Ó. O que tem de difícil nisso? A nossa mãe Será que as pessoas pensam nisso dos cílios, né? Do que é? Sim. É só separar ali e colar o pelo. Mas a maioria das clientes. Tanto se já teve cliente que virou aluna, Já. que daí elas falam assim, Já. nossa, minha filha, eu pagaria até mais hoje Já. em dia. Começa Não a dar é? muito mais valor. A gente tem mania de subestimar as coisas. Sim. Mas foi algo que foi acontecendo naturalmente. Isso foi em julho. Então foram 2 para 3 meses aí de testes, analisando. Como eu sou uma consumidora, Já entendi como um pouco. consumidora, eu consigo avaliar aquele produto. E foi algo natural. A gente foi colocando de início no salão somente, para as próprias clientes consumirem. Tá. E começou a dar muito certo. E aí o digital, a gente que tá no digital, é muito natural as pessoas pedirem. Que legal, amiga. Então logo a gente vai lançar o site também. Então, eu coloquei a semi-joia aqui, eu pensei de pôr vela, mas eu pensei de pegar uma marca e pedir colaboração, coisa assim. Tá aí, ó, pronto. Daí você já Olá, pode vir amiga. pra ser revendedora da A Morales. gente pode pôr aqui. Ótimo. Porque eu procurei. Viu mesmo. como é natural? As coisas acontecem naturalmente. Eu ia procurar, só que eu só conheci uma menina lá da minha cidade e na época que eu ia conversar, não deu muito certo, não lembro o que aconteceu. Falei, já tô com as semi-joias, deixa quieto, mas eu quero, eu sempre quis pôr. Vamos ver. E deixa eu contar uma coisa pra você, deixa eu pegar essa aqui. A gente falou muito das coisas acontecerem naturalmente, né? Sim. A gente fala das coisas acontecerem naturalmente. Por que é a Morales? O Morales é do meu sobrenome, que eu Sim. gosto muito dele, ele me dá muita sorte. Sim. Só que Morales, tipo,
pessoa se dedicou zero, né? Aí eu falei pra minha mãe, e se a gente tirar o E e colocar o I? Aí a gente faz o I com uma vela. Tá, já vai ficar legal. Sim. Aí eu ficava Morales. Morales. Sabe quando você fica repetindo várias vezes? Sim. Morales. Tá legal, mas... Falta alguma coisa. Aí eu falei, se eu colocar o A na frente, porque daí fica amor na frente. Amorales. Amorales. Falei pra algumas pessoas próximas. O que você acha? É gostoso de falar? Amorales. Tá, é legal, gostei. Aí ficou o Amorales. A intenção era quebrar só esse Morales. E daí trazia essa questão do amor. Depois de já pronta a ideia, olha como a naturalidade é perfeita. Como Deus é perfeito. A gente vende velas aromáticas, certo? Sim. Se você tirar aqui o is do final e ler de trás pra frente, Fica que aroma. Ai, que legal! Não é perfeita? Rafa, você é especialista em harmonização do olhar e correção, né? Como é que começou com essa técnica? Eu lembro que você falou no começo que é por conta de não sentir que ficava bom em todo mundo, por exemplo, usar só uma curvatura. Mas quando foi assim? Como que foi? Porque eu acho tão legal isso. Começou porque eu tinha muita dificuldade com mapping. Meus trabalhos, eu tinha um acabamento já bonito. Eu já trabalhava com volume russo. Então eu tinha um acabamento bonito, mas os resultados, eles ficavam, na maioria das vezes, tortos. Tanto é que eu postava só um lado. Ou eu gravava vídeo só de perto. Eu não conseguia postar foto da cliente diferente, sabe? Fazer um antes e depois. E isso me incomodava. E na época, minha mãe fazia designer de sobrancelha. E ela dava curso também. E eu tinha paquímetro no salão. Sim. Então eu via muito a questão do paquímetro. E eu fui fazer um curso de campeonato, que era da Lash School. E lá eles ensinavam a traçar o mapping com paquímetro. Foi aquele com a Vitória? Foi. E lá ela ensinava a traçar um mapping com paquímetro, então tinha alguns mappings prontos com algumas medidas. Só que eu comecei a ficar curiosa da questão daquelas medidas. E eu comecei a medir olho de cliente, assim, sem muita pretensão. E aí eu comecei a notar que tinha cliente que um lado era mais largo, a linha ciliar, o outro lado era mais curto. Tinha cliente que tinha 22 milímetros de linha ciliar, tinha cliente que tinha 28. Sabe? Eu falei, mas é muita diferença. Será que isso não atrapalha na proporção final? Sim. Esse foi o primeiro ponto. De um olho pro outro, você fala. Isso, que eu comecei a realmente olhar e falar, eu acho que isso aqui tem alguma influência. Sim. E aí eu comecei a fazer testes, pegar clientes que tinham uma linha ciliar mais curta e fazer um mapping com a medida mais curta. Pegar clientes que tinham essa linha ciliar mais larga e fazer um mapping com a medida mais larga. Sim. E eu percebi que começou a ficar mais bonito. Sim. Passando isso, eu comecei a olhar a cliente com outros olhos depois que ela ia embora, no sentido de pegar a foto do antes e começar a entender o que estava acontecendo, entender as curvaturas. O que é a curvatura D? Tá, ela é uma curvatura para abrir. O que acontece se eu pegar essa curvatura, então, e eu colocar só no meio do olho dessa cliente? E o resto eu colocar uma outra curvatura? Realmente começar a ter essa curiosidade, sensibilidade. Lembra que eu falei que é meu diferencial? Sim. Essa sensibilidade de olhar para cliente. E foram 2 anos, assim, fazendo, anotando, errando, reajustando, até que foi quando deu o boom, que eu fiz aquela primeira correção, que eu fiz uns cílios com 6 milímetros de diferença de um lado pro outro. Eu vi, acho que no curso online. Foi a primeira foto, assim, que eu postei mesmo de um resultado. E desde então, não era uma coisa que naquela época eu achava que eu ia ensinar isso, que eu ia patentear uma técnica. Sim. Não, foi naturalmente Entendi. acontecendo. As pessoas começaram a ficar curiosas, queriam saber. Eu falei, tá, então se eu vou ensinar isso, eu preciso criar uma metodologia baseada. Porque as pessoas ficam com tanto medo de ensinar algo, mas o que é uma metodologia? É um método. Sim. É ensinar um método e você criar um passo a passo para alcançar aquele resultado. Basicamente isso. E aí eu comecei por onde eu comecei. Como que eu comecei? Analisando as medidas. Então, Sim. a primeira coisa que eu tenho que ensinar meu aluno É sobre as medir. medidas. Sim.
né? Então foi acontecendo naturalmente. Ai, que legal, amiga. E foram 2 anos de erro e acerto. Que Foram daí 2 você anos de chegou. erro e acerto. E qual característica você acha essencial para um negócio dar certo? Já que a gente é empreendedora, né? Clareza. Clareza de onde você tá, clareza de onde você quer chegar, clareza do que precisa ser feito, clareza das renúncias. Clareza. Sim. E você já se arrependeu de alguma decisão ao longo da sua carreira? Se eu já me arrependi de alguma decisão ao longo da minha carreira, eu não sei se seria arrependimento, mas talvez ouvir mais a minha intuição, assim. Em alguns momentos eu deixei levar por opiniões. Ter mais clareza do que era a minha vontade naquele momento. Mas você usa fios tecnológicos ou não? Eu jamais bem pouco. Tá. Bem pouco. A maioria do meu uso é feito molhado. É o que tem no catálogo. Sim. Tá. É porque o volume você já é tão versátil, né? Que conselho você daria para quem está começando ou tem dúvidas se entra na área ou não da beleza? Seria de deixar as coisas fluírem naturalmente, ter paciência, respeitar o próprio processo, se inspirar em outras pessoas, mas não de forma que aquilo paralise a sua entrega, porque às vezes fica tão focado em quem já está numa posição que talvez você queira atingir, e você fica dando desculpas, mas fulana já tem tal coisa, já tem tal coisa. Ou para de pai? E é tão gostoso viver o seu próprio processo. Depois você vai olhar para trás e falar, nossa, olha como que eu comecei, que gostoso, né? Então, viver aquele momento, ter a clareza do que você quer, e talvez isso mude com o tempo e tá tudo bem, mas do não se comparar, parar de seguir um monte de gente, sério, não segue um monte de gente. Porque às vezes a gente entra na área, a gente começa a seguir um monte de gente. Sim. Isso mais atrapalha do que ajuda. Foca assim em 5 pessoas para você se inspirar, talvez elas mudem com o tempo, né? Mas não se paralisar, entender que as coisas acontecem, que dá certo, e que nem todos os dias vão ser fáceis, mas que tudo é aprendizado. Dá pra tirar coisas boas disso? Sim. Mas eu acho que a internet tem muito isso. Ela é um pouco tóxica nesse sentido. A gente se compara muito. E o que tem lá, geralmente, é o melhor do melhor que a pessoa quer compartilhar. Ninguém vai lá ficar compartilhando sua tristeza, né? E aí a gente entra na outra questão que a gente conversou muito hoje. Quem que é errado? Quem posta ou quem insiste em assistir sabendo que faz mal? Então aí a pessoa tem audiência pensando desligando. A pessoa vai ter que ter um filtro ali de não ficar seguindo. Ou não ficar se comparando e ter noção de que aquilo não é só a realidade. Se eu, Rafaela, não quero ter um estúdio com 30 colaboradoras, faz sentido eu ficar acompanhando quem tem essa realidade? Vai chegar uma hora que eu vou achar que será que eu tô certa? Será que esse modelo de negócio não é melhor? Só que daí existem os questionamentos bons e existe o questionamento que me paralisa. Porque eu falo, eu acho que eu vou parar de fazer do jeito que eu faço, eu vou parar de postar. Não tá certo, né? Então, o que faz sentido você acompanhar? O que edifica? E você tem algum livro ou filme pra indicar que fez diferença pra você? Eu vou indicar meu filme favorito, O Som da Disney. Já assistiu? Sim. É meu filme favorito. Sério, que legal. Eu acho a mensagem dele muito forte. Lindo, né? Eu amo também. Muito legal. Então é isso, Rafa. Obrigada. Veio o Fábio. Foi muito esclarecedor. É uma honra te entrevistar. Eu amei. Você quer falar suas redes sociais para o pessoal te acompanhar? Claro. Se você gostou, se identificou com a minha energia, pode me acompanhar no Instagram. Eu estou lá diariamente. Faz 2 anos que eu não fico Um dia sem postar, você acredita? Nossa, ia. É Rafa Morales Lashes. Vou ficar muito feliz de ter você lá. Espero que você tenha gostado. Eu tô muito feliz pelo convite, tá? Muito obrigada. Foi um papo super leve. Muito gostoso, né? Foi, eu acho que vai ser muito muito legal esse podcast. E quem gostou, né, acompanhe esse podcast, deixa comentário, fala aí com a gente, como tá sendo. Acompanhe a gente lá no perfil do podcast, nas minhas redes sociais também, que já sempre tá aí, então vocês sabem. Muito obrigada, e é isso.